pedirá. Tua palavra não volta vazia. Pode o tempo passar, ela se cumprirá. Eu sei, não falhará. Tua palavra é espírito e vida, lâmpada para os meus pés, razão da minha vida. Tua luz me guiará, como o som de muitas águas. Assim é tua palavra. Como posso esquecer o som da voz que pelo nome me chamou? Pra onde irei, se só tu tens, meu Jesus, as palavras de vida eterna? Pra onde irei, se só tu tens, meu Jesus, as palavras de vida eterna? Graças a Deus. Você está ouvindo aí o Geazi. O Geazi está cantando essa linda música, né? Ficou muito boa essa canção, né? De todas, a que eu mais gostei foi essa aí. De todas, né? Mas essa mais... E tem bastante texto da Bíblia, né? Então ele vai estar conosco nesse domingo agora. Domingo agora, dia 15. Hoje é dia 12, né? Tá chegando. Dia 15. Vem com a gente aqui, tem uma cadeira vazia lá esperando você. Só falta colocar o teu nome lá, tá certo? Vem com a gente nesse domingo agora, no presencial, né? No presencial. Você que nos recebe com tanta alegria aí na sua casa, agora nós que queremos receber você com alegria lá na sala do hotel, que está consagrada ali para receber você, para prestarmos um culto aos domingos, às 9h30 da manhã. Então, domingo próximo, 9h30 da manhã, ali no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, esquina com a 7 de setembro. Ontem até um ouvinte, eu vi várias mensagens, uma falou assim, eu queria tanto ir lá, mas não sei onde é, né? Quer dizer, eu só tenho essa maneira de explicar, né? Que é em Curitiba, a Rua João Negrão, esquina com a 7 de setembro, próximo ali aqui, para quem conhece Curitiba, claro que fica mais fácil, né? É ali perto onde tem uma ponte preta, antigamente passava acho que o trem, né? Ficou ali de cartão postal ali. Então, João Negrão, esquina com a 7 de setembro, bem na esquina tem um posto de combustível, do lado é o hotel. Hotel Estação Express, João Negrão, 780, no centro de Curitiba, entrada franca. Vem adorar o Senhor com a gente no presencial. Se pode, se dá, vem que com certeza vai ser muito bom para você, para todos nós. E vai ser uma manhã de fé, de milagres, de bênçãos. Já fizemos o dia 1º de agosto, teve uma, tava bom, era uma sala menor, né? Então a gente estava um pouquinho meio tímido ali, porque é um espaço pequeno. Agora não, é um espaço grande, né? Obedecendo aí todo o distanciamento, tudo certinho. Então pode vir com segurança aí, que é bênção pura, tá bom? Se tá bom para vir, venha e não tenha medo, venha que o medo vai embora em nome de Jesus, tá bom? E agora eu vou entrar aqui, essa canção que ele estava falando das palavras de vida eterna. Na realidade foi Pedro, né? O apóstolo Pedro, o Pedrão aqui, que falou para Jesus, né? Está escrito aqui em João 6, o verso 60, João 6, 60, fala ali quando Jesus ele faz um discurso ali. Aí ele tinha feito um discurso, dado um ensinamento ali. Aí diz a Bíblia que alguns discípulos abandonaram Jesus. Eu achei interessante isso aqui. Alguns discípulos então abandonam, começam a ir embora. Vai um para lá, um vai para cá e começaram a ir embora, né? Está escrito aqui, ó, João 6,60.
Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, quer dizer, ouviu a pregação dele nos versos anteriores, né? Que ele falou que era o pão da vida, o pão vivo que descia do céu, enfim. Mas aí, depois que ele ministrou a palavra, aí disseram assim para ele: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Duro é esse discurso. Né? Existem pessoas que eles abandonam a fé porque eles não querem ouvir certas verdades, né? Que tem que ser ditas, verdades de Deus, não verdade de homens, não coisa fabricada por no escritório religioso, né? Estou falando coisas de Deus, coisas mais importantes, né? E aí aí diz assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Isto vos escandaliza? Então a galera estava murmurando, né? Você vê, na frente de Jesus, né? Murmurando, né? Que tem gente que murmura, né? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Aí ele começa a explicar aqui: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então nós precisamos da palavra de Deus, a palavra viva, a palavra que é eficaz. A palavra de Deus, ela é viva, ela se locomove, ela mexe, ela toca, ela muda pessoas, ela muda situações. Há poder nas palavras. Aprendemos muito, né, no mês passado de julho sobre Salomão, ali no livro de Provérbios, né, falando muito sobre o poder das palavras. Quer dizer, há poder em nossas palavras. Aquilo que nós falamos tem poder, minha gente. Então, muito cuidado com o que você fala. Agora, imagina a palavra de Deus na boca de uma pessoa. Por isso que tem pessoas que falam a palavra de Deus e acontecem coisas. E às vezes a vida da pessoa não é lá aquelas coisas, mas é porque Deus honrou a palavra dele. Deus honra a sua palavra, independente do vaso, né? Independente do que está transmitindo a palavra. Deus honra a sua palavra, né? E então ele estava dando esse ensinamento aqui. Aí ele diz assim, no verso 64, quer ler aí, pastora? João 6, 64. Quer participar aqui? Pode ler. Pode ler? Mas há alguns de vós que não creem. Olha só, então, junto com Jesus tinha os que não criam também. Hoje não é diferente, né? Não é diferente. Tem os que creem e os que não creem. Isso é óbvio, né? Sempre vai ter. Nunca todo mundo vai crer. Sempre vai ter o incrédulo, né? Aquele que não crê, que não acredita. E o pior incrédulo é aquele que diz que acredita em Deus, né? Na minha opinião, esse é pior. Porque aquele que já não acredita na existência de Deus, aquele que não está nem aí com as coisas de Deus, tudo bem, já está num sistema já sem o Espírito Santo assim falando com ele, guiando seus passos, etc. Agora, o pior é aquele que diz que tem Jesus, que tem Deus no coração, mas não acredita nas promessas de Deus, não acredita na palavra, ele acredita que existe Deus só, ele acredita em Jesus Cristo, ele acredita no Espírito Santo, na Trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, ele acredita na existência de Deus, porém, ele não acredita que Deus pode realizar um milagre, ele não acredita que as coisas podem mudar para melhor, né? Só fica aí, vai piorar, vai piorar, vai piorar. Aí tem aqueles que dizem, mas a Bíblia diz que vai piorar, vai piorar. Claro que a Bíblia diz muita coisa, né? Mas não é por isso que você vai entrar nessa onda aí para baixo, né? Essa onda de desânimo, essa onda aí. É uma onda de incredulidade, é uma onda de desânimo. Não, temos que levantar a cabeça. Não vamos entregar. Não vamos se entregar, não. Se levante, reaja, né? Reaja. E é assim que vence, né? Você tem que fazer a sua parte aí. Muito bem. Aí Jesus diz assim, mas há alguns, né? Alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam. E quem era o que o havia de entregar. Então ele já sabia. Ele já sabia. Né? Quem não cria, está bem claro aqui, né? O verso 65, e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então você vê, o povo que estava com Jesus no presencial, presente com ele ali. Jesus que fez o seu ministério na terra, terreno, antes da sua morte, dele ir para a cruz para salvar a humanidade, o sacrifício que ele veio para isso, né? Então ele estava ali, caminhando,
ensinando, discipulando, levando o reino de Deus às pessoas. Né? Separou os 12, escolheu os 12, os treinou e tal. E com isso foi crescendo o número dos discípulos, dos seus seguidores. Mas ele diz, muitos já não andavam mais com ele. Né? Você vê, já não... Aí o que aconteceu? Quando ele viu essa situação, aí ele diz assim, então disse Jesus aos 12. Então, os 12, que era a liderança dele. Disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Isso aqui eu estou baseando na canção do Geazi que ele cantou agora há pouco, né? Uma da parte da letra está aqui. Jesus perguntou para os 12 agora, ele olhou para os 12 e falou, bom, tem um grupo que está indo embora, não quer ficar mais com a gente. Quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem retirar? Fez a pergunta para os 12. Como sempre, né? Sempre tem um que sai na frente, né? É o Pedro. O Pedro é aquele que ele errava, mas pelo menos ele falava, né? Porque tem gente que não fala e está errando do mesmo jeito, porque não fala, omite, ou pessoas omissas, né? Pedro não, ele falava. Se errou, ele se acertava com Jesus e vamos tocar o barco, né? Verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. Ixi, né? Pancada, né? E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então Jesus já sabia que lá na frente o traidor ia se manifestar, né? Então é assim, Deus já sabe de tudo. No verso 64 diz, contudo há descendentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o haveria de trair. No verso 64 já diz. Pois Jesus, ele sempre sabe. Ele sabe tudo, mas ele quer saber se você quer, se você vai, se você pode. Ele já sabe. Ele já mandou, ele já disse, ele já deu a palavra de ordem. Mas ele quer saber se você vai ficar aí ou você vai prosseguir. Se você vai recuar ou se você vai avançar. Então ele sempre faz a pergunta. Mas ele não faz a pergunta porque ele não tem a resposta. Ele já tem a resposta. Então ele já confia em você. Ele já acredita em você. Ele já sabe como você é. Então você não tem que dar satisfação, você tem que decidir. O pai e a mãe é assim, ele tem vários filhos, mas ele conhece cada um. Ele sabe se ele pedir uma coisa para um, o outro vai querer fazer, porque o outro gosta de fazer, mas ele quer saber se esse aí que não faz nada quer fazer. Então a mãe, ela faz isso, não faz? Ela distribui tarefas. Ela dá a palavra de ordem. Não porque ela quer dar um peso maior para o outro filho, não, ela quer que o outro também aprenda a andar com as próprias pernas, tomar suas próprias decisões, enfrentar seus próprios medos. E Deus não é diferente, amados e queridos. Deus, ele dá a direção, a orientação, a palavra rema, a palavra de ordem. Ele deixa você escolher. Mas ele quer saber se você quer. Porque se você quiser, é mais fácil para você. Você vai com alegria, você vai com disposição, você vai com ânimo, você vai com fé, com confiança, com esperança. Então, Pastor Edson, amados queridos, Deus já sabe o tipo de pessoa que ele está lidando. Você não tem que ficar com explicações. Ele já sabe o seu jeitinho, o seu jeitão. Ele já te conhece, ele te formou. No Salmo 139 diz que ele te sonda, te conhece. Antes que seus pais casassem, tivesse você, antes que eles pensassem em ter você, Deus já te conhecia, ele já sabia que você ia existir. Quem não vai querer um Deus desse que te conhece, que te sonda e que tem tanta coisa boa para te entregar? E a vida é tão curta, ela passa tão rapidinho. As crianças estão correndo, daqui a pouco já parou de correr, já é adulto. Tudo passa. Então viva intensamente esse momento e reconheça. Verdade, pastor, eu errei, eu falhei, eu era esse que duvidava. Eu duvidava tanto que eu nem gostava dessa programação. Quando alguém ligava o rádio aqui, eu ia lá e desligava. Eu sei que tem muitos que são assim.
aquela resistência, aquela barreira, aquela batalha, eu não gosto, eu não quero, me incomoda. E é nesse momento que nós vamos sendo libertos, sarados, trabalhados. Tudo tem um propósito. Talvez não serve para você, mas a vizinha ou aquela pessoa que está lá no quarto passando por um tratamento está ouvindo essa programação e para ela está sendo edificante. Para você não está, porque não é o seu momento, não chegou a sua hora e para você não serve, mas amanhã vai servir. Então Deus sabe quem Ele vai tocar naquele dia, naquele momento, e hoje Ele nos toca com essa palavra. Evangelho de João, capítulo 6. Então Deus é forte, Deus é tremendo. E Ele responde, e Ele faz a pergunta, e Ele prossegue, e Ele continua agindo. E é interessante isso aqui porque cada um de nós somos únicos. Né? Eu digo, né, eu sou filho único, né? Mas quem tem 2, 3, 4 irmãos, né? Então o pai, a mãe, às vezes ele quer que aquele filho que parece o perfeitinho, né, da família, não existe isso, mas ela pensa que é, então quer que os outros sejam iguais. E não existe isso, cada um é único. Né? Cada um é único, ou seja, a questão da salvação, por exemplo. Né? O evangelho está sendo pregado. Né? Está sendo anunciado Jesus Cristo, o Salvador, o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então uns vêm primeiro, outros vêm depois. E no comportamento humano, no sentido de família, às vezes o pai ou a mãe que, fulano, você podia ser igual ao teu irmão, você podia ser... Depende, algumas coisas podem até serem parecidos, mas tem coisas que não, cada um tem o seu jeito. Né? Então eu sei falar disso, embora ser filho único, mas a gente sabe falar. Agora, quem tem um irmão ou irmã... É filho único, mas tem 2 filhos. Exatamente. Casa. Exatamente. Deus deu pra gente um casal de filhos. Os 2 são maravilhosos. Já sabe que é tudo diferente. Mas é filho único, mas tem 2 filhos. Já exatamente. sabe. Cada um tem o seu jeito, todos são importantes, tem toda a sua importância, né? Isso que é bonito, né? Então Deus já falou, então eu vou te dar um casal, aí você vai ver como diferente. Que é diferente, né? Exatamente. Agora só tenho eu, porque eu sou filho único, né? Então uma palavra, dentro disso aqui que a gente tá falando, é bacana falar isso aqui, que é o dia a dia. Parece que eu estou vendo lá aquelas famílias lá, a mãe lá, você tem que ser igual o João tem que ser... Não existe o de ser igual, né? Cada um tem o seu jeito, né? Então o importante é que você ore por todos, abençoe todos, ame a todos do mesmo jeito, né? E deixa Deus agir naquilo que só Deus pode agir. Às vezes é um comportamento diferente que esse filho ou essa filha tem, às vezes é um comportamento, né, que você acha que não é legal. Então... continue amando essas pessoas, tem que ter amor, o amor de Deus que eu estou falando, né? O amor de Cristo em nossos corações. Os ame, tenha amor por eles, ore por eles, abençoe eles e deixa Deus fazer a parte do milagre, né? Que se for o caso. Né? E esse amor, ele não é invejoso, ele não fica competindo com o outro. Ele aceita o trabalhar de Deus diferente na vida do outro. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar? Então, se está pesado para você, se está difícil para você, se não é leve para você, faz aquilo que você pode. Você não precisa fazer aquilo que você não pode. E tá tudo bem, você não precisa carregar aquele peso que é muito pesado para você. Se você pode carregar 1 quilo em cada mão, você carrega 1. Para que carregar 5? Pastor, é pesado carregar 5 quilos. Eu consigo carregar meio quilo. Então, você tem o seu limite, você tem o seu tempo, você tem a sua hora. Pastor, é igual estudar. De manhã eu estou produzindo mais do que à tarde. Então, você tem que saber qual que é o horário que você produz mais. Eu acho impressionante. Eu fico aplaudindo essas pessoas que conseguem trabalhar à noite. Enfermeiras, médicas, trabalhadores noturnos. Eu tenho várias amigas enfermeiras e eu às vezes fico aplaudindo elas. Eu digo, que sensacional esse metabolismo, você conseguir gerenciar tudo isso e dormir de dia. Então, elas têm um limite delas, elas conseguem produzir à noite. E tá tudo bem, o organismo delas já se acostumou com aquela metodologia de ensino, de trabalho, de estudar. Eu conheço pessoas que elas ficam a noite inteira estudando e de dia elas dormem. Então, ela já acostumou, o organismo dela adaptou. Mas eu não. Então, e tá tudo bem. Cada pessoa é cada pessoa. Então, as pessoas têm que aprender que você não tem que ser o outro. Você não tem que pôr regras no outro. Você tem que pôr regras em você.
Você tem que pôr limite em você, igual a mamãe e a filhinha. A filhinha tem 6 anos. A mamãe quer que ela seja adulta. Ela não é adulta. A mamãe vai fazer a lição de um jeito. A filhinha vai fazer a lição do tamanho dela, de 6 anos. E tá tudo bem. Não, filhinha, você tem que fazer igual a mamãe. Ó, tá tudo errado. Você tem que ser perfeito. Ela não vai ser você, ela é ela. E você coloca aquele peso naquela criança de 10 anos, deixa ela ter 10. O dia que quando você tinha 10, você era bem diferente dela. Então, respeite a idade, o nível da pessoa. Então, Jesus, ele fazia essas perguntas. Tá pesado? Não quer ir? Tá bom. Mas ele perguntava por quê? Porque ele queria saber se você tá a fim de encarar os desafios, a tempestade, a adversidade. Vai ser difícil, mas ele vai estar junto. Vai ser uma luta atrás da outra, mas você vai vencer todas elas. Então, ele te impulsiona nessa fé, nessa esperança, e com amor, você vai conseguindo gerenciar esse casamento, essa empresa, esses filhos. Mas não queira ser o outro, seja você. E Jesus nos faz essa pergunta essa manhã. Tá pesado? Então diminua essa carga. Tá pesado? Diminua essa carga. Eu tenho uma amiga que ela tem 2 empresas, ela fechou uma. E ela está produzindo tanto nessa uma, que ela está pondo ali todo o seu conhecimento. E ela está crescendo, ela está avançando. Então ela diminuiu aqui e aumentou ali. Então seja inteligente. Raciocine, pense. Está pesado, está difícil, diminua. Então esse é o tempo de refletir, esse é o tempo de analisar. Esse também é um tempo de recuar. Não é feio, não é errado recuar. Não, eu tenho que viver de aparência, eu tenho que ter minhas 3 empresas. As 3 estão falidas, mas quer ter as 3. Não consegue carregar nenhuma, mas quer viver de aparência. Decida o que é melhor e leve para você servir a Deus com alegria. Tem 4 máquinas de costura, não consegue fazer manutenção das 4, fica só com 2 e você vai produzir. É hora de aumentar e tem a hora de diminuir para crescer, diminuir para aumentar, diminuir para fazer uma coisa só, diminuir para lá na frente. Você vai me agradecer por essas palavras. Muito importante. E é interessante aqui que no verso 68, estamos analisando aqui João 6:68 agora. Respondeu-lhe, pois, Simão para Jesus, porque Jesus perguntou: queres vós também retirar-vos? Aí o Simão Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Ou para onde nós vamos? O Senhor é tudo para nós, né? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, quando ele diz Senhor, essa palavra aqui, Senhor, tem esse significado de uma pessoa de autoridade, de poder, não é? Aqui está designando aqui o proprietário, o mestre, o controlador, alguém que tem toda a autoridade. Então Pedro diz com o Senhor. Senhor, para onde nós vamos? O Senhor é que tem autoridade. O Senhor é o que é o nosso mestre. O Senhor que é o nosso proprietário. Olha que lindo isso. Tudo isso nessa palavra Senhor aqui, nesse texto aqui. Estava dizendo, o Senhor é que manda. Nós queremos obedecer. O Senhor é tudo para nós. Nós não queremos viver sem o Senhor, não. É isso. Então ele decidiu, ele falou. E ele disse mais: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Né? Então ele estava convicto. Então isso é muito importante. Isso é muito legal quando uma pessoa ela tem essa convicção da sua fé. Né? Ninguém faz a cabeça dela porque ela está firmada na verdade de Deus, em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, Jesus que é o Deus do amor, da misericórdia. Jesus, que nós o chamamos do médico dos médicos, o advogado dos advogados. Jesus, o Filho de Deus que veio para nos salvar, que veio para nos dar vida, vida com abundância. É isso, é esse Deus, é esse Senhor. Ele está dizendo, o Senhor é o nosso controlador. O Senhor é que tem essa autoridade. O Senhor é que tem esse poder.
Então queremos caminhar com o Senhor. Então seja assim também. Tenha convicção do Deus que você serve, Jesus Cristo, aquele que vive eternamente. Palavras que saram, palavras que curam, palavras que libertam, palavras que mexem no nosso conforto, palavras que mexem no nosso entendimento e nos traz a reflexão. Onde eu me encaixo? Que parte Deus está falando comigo? Essa palavra tocou em você? Anota. Vai saboreando esta palavra durante o dia, logo mais à tarde, leia de novo. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus tocar, deixa Deus fluir na sua vida. Porque, queridos, quando eu me alimento, eu tenho forças para prosseguir. Quando eu não me alimento, eu fico vulnerável, fraco, como aquela ouvinte disse ali. Quanto mais perto de Deus, mais forte você fica. Quanto mais longe de Deus, longe da palavra, longe da oração, mais vulnerável, mais brecha, mais legalidade para você ser destruído pelas coisas do mal, pelas más influências que vão te sugando. Você sabe, você trabalha, você tem lá na sua empresa vários tipos de pessoas que te puxam para um lado, te puxam para o outro lado, quer te afastar de Deus. Não precisa disso, para que isso? Você já está bom assim, deixa disso. Vai nessa para você ver onde você vai parar. Graças a Deus. Já já nós vamos entrar em oração. Vamos atender aqui alguns ouvintes. Vamos ver aqui. O ouvinte diz o seguinte: bom dia, pastores. Deus abençoe e ilumine suas vidas, as intercessoras. Também com a gente aqui, Antônia Alves, também está na fé com a gente e agradecendo pelas orações, agradecendo aí pelo agir de Deus. Também conosco aqui o nosso querido na escuta, ele diz: Odilene Gaspareto, minha irmã, a Mari e eu, paz para vocês, queridos, orações sempre, sucesso. Obrigado, Gaspareto, Deus abençoe você e a sua família. Também com a gente aqui a nossa ouvinte, a Cleusa, lá, acho que do Rio de Janeiro, né? Ela Sim. Diz: a paz, amados. Oração aqui pela Maria Eduarda, 9 aninhos, né? Vamos orar sim para Deus abençoar esta criança. Também com a gente aqui, mandou em áudio, a gente agradece quem mandou em áudio, Helene Herman, saúde para a senhora aí. Também o José Gonçalves, né? Bom dia, pastor. Bom dia, pastora Eva. Um abraço, inclusive, para o José. O José Noé Gonçalves, a sua mãe, lá de Rio Branco do Sul, né? Onde a gente teve o prazer de conhecê-los, né? Um grande abraço aí à família toda. Que Deus abençoe a sua família e o povo aí de Rio Branco do Sul. Também com a gente aqui o Luiz e a Marineuza está na fé também, em Almirante Tamandaré. Quem mais aqui? Momento do ouvinte para a gente orar, pessoal. A querida Maria Luísa, bom dia, pastora Eva e pastor. Deus abençoe sempre esse casal. Peço oração por minha família. Ok, a família do meu noivo, Pedro, né? A Jéssica, a neta e toda a família. O pessoal do SIC ligadinho com a gente. Também com a gente, muito bom dia e a paz, pastores. Um dia abençoado na proteção do Mestre para todos nós. É isso aí. Geriel, lá de Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul. Também com a gente a Rosângela, a mãe da Boni, a mãe da Boni. Ela diz: a paz, pastor, orações pela família, né? Um abraço, Rosângela. Também com a gente aqui, bom dia, pastores, a paz, estou na escuta. Bênção essa programação aí. A Nara de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Também com a gente, o querido Wilson Andreoli, um grande abraço, querido, mandou em áudio aqui, está na fé com a gente. Também a ouvinte dizendo: paz, pastores, oração por toda a minha família e pelo meu esposo, pastor, Gabriela, né? Sou dos Matias, município de Serra Azul. Ah, que legal. Um abraço aí, pessoal de Serra Azul aí, toda a família, Gabriela e família. Mais gente chegando, a Maria Benilda também, agradecendo, pedindo oração pela sua vida. Ok, mandou em áudio também e escreveu um pouco aqui. Um grande abraço, Maria Benilda, saúde e boa recuperação aí do seu implante aí. Também com a gente
Iraci, acho que é de Colombo, né? Um grande abraço, Iraci, obrigado pelo áudio também, depois a gente vai ouvir com carinho. A gente está só registrando a participação dos ouvintes aqui, que mandou um bom dia aqui. Pastores, paz, peço oração para minha filha, a Késia, né? Precisa de cura. Vamos orar. Maria Almeida, lá de Bragança Paulista, no estado de São Paulo. Por último aqui, para a gente entrar em oração, o nosso ouvinte aqui, rápido aqui, eu vou ler rapidinho aqui uns nomes aqui. Marilene, de Santa Catarina, Leila, de Curitiba, Maria Nascimento, acho que de Curitiba também, Neiva, também de Curitiba. Um abraço para o Luiz e a Bonielli, lá no litoral, em Guaratuba, né? Um grande abraço, Luiz, Bonielli, a família toda e todo o pessoal aí do litoral do Paraná. Aquele abraço a vocês aí. Também Leontina, do interior de São Paulo, Elza, de Curitiba, Odete, de Curitiba, e também Júlio César, São José dos Pinhais, e Nina, de Paranaguá. Um grande abraço, pessoal aí de Paranaguá também, prestigiando esta manhã de fé e milagres. Um abraço também para o Sebastião Juarez, o Juarez, lá em São José dos Pinhais. Deus abençoe, querido Juarez, e toda a família aí em São José dos Pinhais. E também o Danilo, de Colombo, Maria Alice também, um grande abraço, querida Maria Alice. E a Marli, o Sebastião, o pessoal lá de Toledo, no Paraná. E também Elisamara, de Jaborá, deve ser Jaborá? Santa Catarina? Acho que é. Orlando é o nome da pessoa, Orlando, em Curitiba. E, por último aqui, para a gente orar, deixa eu ver aqui, Edmaura Dias, do estado de São Paulo. Maravilha. Que benção. Muito obrigado aí pela audiência, pela participação. Chegou mais 2 aqui. Lindas palavras, muito abençoado. Só agradeço a pastora Eva, parabéns. A pastora e o pastor Edson, muito obrigado. Pedro César de Ilhéus, lá na Bahia. O mito. Obrigada a vocês pela audiência, pela inspiração, porque vocês nos inspiram a querer estudar, orar, aprender mais, para sempre ter aqui uma palavra de fé, esperança, amor, prosperidade. Sabe que quando a gente está orando, quando a gente está se preparando, quando a gente está estudando, sempre vem o rostinho de cada um de vocês, sempre vem aí a cidade, o país, o estado, e Deus nos impulsiona a querer estar aqui. É impossível não estar aqui. É impossível não levar a palavra de fé, porque sempre tem alguém precisando. Se estivéssemos aqui por causa de uma pessoa, já valeria a pena. Mas eu sei que tem muito mais que uma. Já valeria a pena, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E uma pessoa que decide não se suicidar mais, como eu atendi uma essa semana, ela disse, pastora, tá tão terrível que eu quero tirar minha vida. Só por aquela vida já valeu a pena, sabe? Porque Deus, ele não olha a multidão, ele olha a individualidade. Ele olha se você está disponível para cuidar só de um. Porque daqui vai vir o pai, vai vir a mãe, vai vir a esposa, vai vir o filho, vai vir a vizinha. E se você cuidar bem de uma pessoa, Deus manda uma multidão aí para você discipular, cuidar. E esse é o propósito de Cristo. Ele ia até a viúva, ele ia até os leprosos, ele não abandonou a mulher do fluxo de sangue na multidão, ele curou os 10 leprosos e ele fez a parte dele. Quem somos nós para não fazer as pequeninas e pequenas, tão pequenas coisas que para Deus é muito? Pouco que você faz para Deus é muito. Maravilha. O Pedro César da Bahia, Ilhéus, diz, tô ligado sempre, né? A Dalva também está na fé e manda um abraço para a pastora Eva, Dalva de Piraquara. E o Emerson de Paranaguá, palavra do céu, pastor. Deus abençoe grandemente sua vida. Um abraço, Emerson, o pessoal querido aí de Paranaguá, ligadinhos com a gente. E o nosso querido Helder, lá de Viçosa, Minas Gerais. Um abraço, Helder. Deus te ilumine, tá bom? E logo, logo chega aí o que você pediu, tá bom? Um grande abraço em nome de Jesus. Ok, vamos então para a oração. Vamos clamar a Deus o momento da oração da fé. Momento da oração. Deus das maravilhas, Deus dos milagres, Deus que nos toca, Deus que fala conosco, Deus que nos limpa a cada amanhecer. Deus que é água, que lava, que limpa, que purifica, que hidrata,
que arranca de dentro para fora a tristeza, a angústia, a preocupação, a insegurança, os medos. E vem de encontro agora a essa vida de longe, de perto, porque o Senhor é um Deus de longe, o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é onipresente, está aqui nos estúdios, nos abençoando, cuidando de nós, dando livramentos na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. E o Senhor é um Deus de longe, que vai de encontro lá no sítio, na chácara, na fazenda, no país, no estado, na cidade, no bairro, na rua, na casa da vovó. O Senhor é aquele que entra neste coração nesta manhã e abençoa de dentro para fora todos os órgãos internos desse corpo, o rim, o coração, o pulmão, a vesícula, o sangue, os nervos, os ossos, a pele, as unhas, o cabelo, os pés, os joelhos. Onde está essa raiz de dor, de enfermidade, de decepção? Essa pessoa que estava triste agora já está animada para continuar vivendo, continuar os seus afazeres diários. E o Senhor é aquele que dá o alívio desses pesos, dessas preocupações. E essa pessoa consegue se levantar na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo para viver mais um dia na sua presença. Abençoa essa água, esses documentos, essa peça de roupa, essa chave, esse CPF, esse CNPJ, tudo que essa pessoa está entregando nas suas mãos, essa que está abrindo a sua empresa, o seu próprio negócio. Livra da inveja, do roubo, do assalto, da bala perdida, da preocupação, de todo mal. Que ela venha se conectar com o Espírito Santo para que haja muito, muito da tua unção em nome de Jesus. Abençoa em especial os nossos agentes de Deus, as nossas colunas, os nossos intercessores, aqueles que fazem a obra de Deus acontecer. Somos apenas vasos vazios para ser cheios de Deus dia após dia. E separa, sela aqueles que vão estar no domingo pela manhã aqui no Hotel Estação Express, 9h30 da manhã, louvando, te adorando, agradecendo, testemunhando, porque o que o Senhor faz é muito diante do pouco que temos para te entregar, mas entregamos a nossa adoração, a nossa vida. E essa manhã, pessoas que estão se rendendo a Ti, entregando a Ti a sua vida. Escreve, Pai, o nome no livro da vida dessa pessoa que era um viciado, um drogado, um adúltero, um homem que não cuidava da sua família, mas a partir de hoje tomou uma decisão de Te servir de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Abençoa essa mulher rixosa, essa mulher preocupada, essa mulher que agride os seus filhos, mas a partir de hoje ela chegou a uma consciência que ela precisa mudar, que ela precisa melhorar. E eu creio em milagres, prodígios e maravilhas. E declaro nessa manhã a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo. Amém. Sim, ó Pai, nós, neste momento tão especial, em que clamamos ao Deus vivo, ao Deus poderoso, sim, junto com a fé dos ouvintes, amém, daqueles que também confiam no mesmo Deus, no mesmo Cristo, que veio justamente para salvar a humanidade. Sim. Nós confiamos em Ti e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Que o Senhor cuida de nós e cuida daqueles que confiam em Ti. Ó Deus, e neste momento especial, pedimos uma graça, o Teu favor venha sobre nós. Livra-nos de todo o mal, Senhor, e proteja esta família. Proteja, Senhor, este lar, essa pessoa querida aí que está ouvindo a gente, que recebeu a instrução, que tem recebido diariamente palavras de fé, pérolas de sabedoria. Pessoas, ó Pai, que oram conosco e oram pela gente também, pelos apoiadores do ministério, do projeto Agindo Deus Quem Impedirá. Abençoa, Senhor. Abençoa este casal, que haja paz e harmonia neste casamento. Restaura a família, restaura a saúde dos ouvintes. Abençoa as crianças, os adolescentes, os juniores, os jovens. Abençoa essa juventude, Pai, e proteja as crianças, a família querida. Ó Deus, cremos em milagres, cremos que, como disse aqui Pedro, né? Só o Senhor é que tem as palavras de vida eterna. Nós estamos nesta fé em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que deu a sua vida para salvar a nossa vida, mas o Senhor Jesus venceu a morte. O Senhor Jesus está à direita do Pai e intercede por nós. Deus Todo-Poderoso, abençoa a vida espiritual, a vida emocional, física, psicológica, financeira, profissional. Abençoa os agentes de Deus, abençoa aqueles que têm semeado a sua semente de fé, aqueles que com alegria, com prazer, com muita alegria, muita fé, têm feito a sua parte também nesta área da mordomia financeira. Abençoa, prospera, multiplica e que ainda hoje, Senhor,
haja um sobrenatural, que ainda hoje uma provisão sobrenatural venha nesta casa, nesta família. Abençoa a cidade de Curitiba, abençoa o estado do Paraná, o nosso querido Brasil, de norte a sul, leste a oeste, Pai. Tenha misericórdia da nossa nação, Senhor, e cremos que o Senhor ainda tem coisas maravilhosas para realizar no Brasil, que nós declaramos pela fé na Tua palavra. O Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos restauração nessa nação, declaramos um despertamento espiritual, declaramos mudanças, transformações e cremos, Pai, que o Senhor vai usar a Tua espada de poder e de justiça para botar ordem na casa, para botar ordem onde estão tentando desorganizar as coisas, mas cremos que o Senhor está agindo e quando o Senhor age, ninguém impedirá o Teu agir. Abençoa também nossos ouvintes do Paraguai, da Argentina, nossos ouvintes dos Estados Unidos, do Japão, da Inglaterra, da França, da Itália, Portugal, Espanha, na China também temos ouvintes lá. Enfim, Deus, onde estamos chegando agora com essa programação, aqueles que nos ouvem ao vivo neste momento aqui pelo rádio, pela internet, ou aqueles que vão assistir a gravação em áudio ou vídeo pelo nosso canal no YouTube. Abençoa o povo, abençoa a família e nos livra de todo mal. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Assim nós te agradecemos para todos sempre. Amém. Sem medo, sem timidez, vencendo os obstáculos, superando os limites, ultrapassando as barreiras que a vida lhe impõe. Agindo Deus, quem impedirá? Um ministério que leva você a vencer os grandes desafios da vida familiar e financeira. Edson Nogueira, o comunicador da esperança. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Convidamos você e sua família para o dia 15 de agosto, domingo, 9h30 da manhã, estar com a gente no presencial no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Manhã profética, vem com a gente! Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá?